Recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o doutor Leonardo, deputado Leonardo, que é do PDT, da região de Cáceres e que é também o relator das OSS. Relator ou presidente? Presidente, né? Presidente das OSS, cuja CPI está chegando ao final. Deputado Leonardo, bom dia, um prazer tê-lo aqui. As conclusões da CPI já se encontram em fase redacional? Bom dia, senador Antero, bom dia a todos os queridos amigos ouvintes da FM Capital. Um início de semana abençoado a todos, que seja incrível ainda essa semana que temos pela frente. Senador, é um prazer que eu sou presidente da CPI das OSS, dos repasses, dos atrasos dos repasses financeiros aos municípios, e estamos chegando na conclusão. Está em fase de redação, está pronto, os relatórios parciais todos prontos, estamos vendo os relatores, qual o relator, o deputado Emanuel Pinheiro, né? Mas fizemos subrelatorias também por regiões. Estamos todos já na fase de conclusão, redação, correção e preparando o volume de material muito grande. Fico feliz de poder apresentar para a sociedade do estado de Mato Grosso. Quando? Já em março agora, no final de março, esse desmantelamento, desaparelhamento que aconteceu na Secretaria de Estado de Saúde, enfim, na saúde do estado de Mato Grosso. É uma pena. As conclusões, nós chegamos lá, e principalmente nós vamos precisar muito do Judiciário do Estado de Mato Grosso para que ocorra em crime, né, certas situações que aconteceram e dê continuidade a algumas linhas que foram levantadas pela CPI, mas não eram objeto principal, mas percebemos outras linhas que será muito importante o Ministério Público, enfim, o Judiciário continuar essas linhas de investigações. Tá, o que vocês levantaram de mais grave, na sua opinião? O mais triste de tudo isso, ao final concluir, que a grande culpa de tudo que aconteceu, da falta de controle, que é claro, os pagamentos eram feitos sem o controle adequado, sem a fiscalização, tanto interna por parte do governo, que existia um núcleo de controle de avaliação e gestão, quanto da controle externo. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, enfim, outros que poderiam estar fazendo controle externo. Então é triste e fazer a meia-culpa, dizer que a culpa era do próprio governo, que passou do executivo que ali estava, que fez mais por apadrinhamento político os pagamentos ou a abertura de hospitais regionais que foram mal distribuídos pelo estado de Mato Grosso, quando você coloca no mapa, do que realmente por avaliação. Volumes ouvintes, Antero, senador, de pagamentos para empresas exageradas, se nós colocarmos no mercado de trabalho normal, enquanto trabalhadores como técnico de enfermagem, enfermeiro ganhando miséria, pagamentos de serviços díspares, o que custa, por exemplo, no regional de Cáceres, endoscopia, no regional de Colíder custa 2 vezes mais, por exemplo. Não tem um padrão. Como é que o estado tem um gerente, e sou gerente de uma empresa, aí a empresa passa a ter a cara do gerente, a cor do gerente, e o estado, que é dono, não tem uma política pública para controlar, balizar, que é a função do estado. Estou na frente de um professor de política que sabe disso, qual é a função do estado. Então não fez, largou, então tinha a cara da OS, tinha um jeito da OS, fazia o que queria. Não pode assim. Pagar pelo mesmo serviço, preço diferente é demais, né? O mesmo patrão? O mesmo patrão. Então, assim, isso de cara, a gente vai vendo que isso não pode acontecer, que isso vai contra a gestão pública. Então, infelizmente, desculpa de mercado. Primeiramente, deixaram vir uma ideia, que era as OSS, ser o gerenciamento, e passaram quase a ser uma terceirização, né? Passaram a ser quase um OCIP no estado de Mato Grosso, da sua grande maioria. E as leis que seriam teoricamente copiadas de São Paulo, que seria o modelo, para o Mato Grosso foi distorcida. Deixaram brechas para quem não tinha know-how, deixaram brechas para que pudesse ser feito picaretagem no estado de Mato Grosso. Então, infelizmente, a gente vê uma coisa que poderia ter dado certo, até não estamos demonizando modelo nenhum, apesar que não é o meu preferido, deixar bem claro, mas fizeram para começar a dar errado, não tiveram controle social adequado, controle interno do executivo, controle externo, a própria Assembleia também, às vezes por falta de conhecimento, e a Comissão de Saúde, as comissões precisam cada vez estar mais bem equipadas, com mais técnicos, porque senão chega lá, o volume de papelada é grande, hoje digitalizado, se não tem os técnicos que entendem do assunto, ele olha e guarda, e a Comissão de Saúde e a Assembleia não faz seu papel adequadamente, por isso deve ser corrigido.
E a CPI vai servir para corrigir as leis que regem o OSS no estado de Mato Grosso, corrigir que a Comissão de Saúde tem que ter equipe adequada para avaliação, não só dessas questões regionais, mas outras questões de saúde. Então ela vai servir balizadora para mudar leis, para melhorar a Assembleia, fazer seu papel de fiscalizador e chamar a atenção da sociedade, que quando nós temos essas brechas, a situação está aí, senador. Se eu ver a situação que está a saúde no estado de Mato Grosso, alguns hospitais regionais como Colíder e Alto Floresta, péssima situação, mas não culpa pontual agora, culpa de um erro do passado. E o mais triste é saber que foi culpa do próprio executivo, do governo à época, e culpa da Assembleia e dos outros órgãos, Judiciário, Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, que não esteve mais à frente disso. Isso é triste. Mas o Tribunal de Contas fez, através do Luiz Henrique, e detectou isso, hein? Não sei se vocês tiveram acesso ao relatório do conselheiro Luiz Henrique. Tivemos, mas é que eu questionei isso na época que nós chamamos os técnicos do Tribunal de Contas para estar na CPI. É possível você achar, isso tem que ser mais demonstrado à sociedade. Isso é o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar, tem que ir lá na Assembleia, está aqui, vamos tomar uma decisão, vamos mostrar mais, tornar mais transparente, mas está no site, mas o cidadão comum não tem acesso. Então nós temos que divulgar mais, isso é até um chamamento, e a gente agradece o trabalho do Tribunal de Contas, porque nós temos as tomadas de contas especiais, mas não seria de ex-secretários, né? Mas não seria porque a Assembleia Legislativa era meio cúmplice do Executivo? E que tudo foi formulado exatamente para não funcionar, porque assim ficava mais fácil roubar, falando português, claro. Eu acredito que a falta do conhecimento também técnico do tema, e eu vejo isso porque eu sou médico, eu sou muito técnico, quando eu vou para as discussões, a gente consegue clarear às vezes algumas situações que para mim parecem até óbvias, mas infelizmente é isso, porque a gente trabalhou, mas precisa trazer. E quando a gente foi discutir agora, muitos dos deputados falaram assim, a gente não sabia, né, porque foi vendido tal ideia pra gente. Falei, mentira. Então também foi criado situações para estar levando pro lado do executivo à época. O senhor está correto. Não que às vezes alguns foram ludibriados mesmo. E outros, não sei quais os interesses, mas nós não conseguimos detectar interesse do legislativo em ganhos junto a essas empresas. Mas a gente vê que realmente a gente tem que fazer a meia-culpa para não errar mais. A gente tem que ter a consciência de dizer, olha, aqui nós erramos. E o que a gente vai melhorar na Assembleia Legislativa para não cometer mais esse erro, para não ser enganado? O que nós vamos estar propondo para o Executivo através de leis, o Executivo que vai nos encaminhar, que é o correto, para que nós não possamos mais permitir que essas empresas venham para o estado de Mato Grosso. Porque eu vou apresentar na época de adiantar para se nós pegarmos só os prédios, as sedes dos hospitais, das manutendoras das OSS, a gente for lá, as que funcionam hoje, que é São Camilo e Santa Catarina, em São Paulo, prédios, né, bonitos. Vamos pegar o IPAS ou o IDSH, só o senhor viu as fachadas dos prédios, fala, não, a diferença é grande. Será que o Estado não viu? Será que o Estado não foi ver o endereço? Não visitou a sede dessas OSS? Só por ali, quando eu mostrar as fotos, vai estar claro lá, o cidadão já vai ver de cara a diferença e por que umas entraram, funcionam ainda, estão presentes, e as outras sofreram intervenção do Estado e não estão mais aqui. Então, senador, é desde o começo, mas graças a Deus a gente teve coragem de ir a fundo e principalmente a gente vai apresentar a verdade para a sociedade. Para quais empresas o senhor acha que deve continuar aqui? Que tecnicamente responde ao interesse da população, porque o interesse da população é que o povo seja bem atendido. Né? Hoje nós temos a São Camilo, que é de Rondonópolis, e a Santa Catarina, que é do município de Cáceres. Estão atendendo bem? Estão atendendo, lógico, precisa melhorar mais. Nós vemos, principalmente em Cáceres, eu converso muito com a direção, porque precisa melhorar, a gente precisa rever os valores pagos, que o Estado deixou muito frouxo. Isso é real, sempre manter a qualidade de atendimento, porque não pode é o seguinte, nós temos a tal das metas, isso que eu não suporto muito. Nós temos lá uma empresa ganhando, quando a gente fala empresa, porque assim, o médico ele trabalha através da empresa, né? Recebe através da empresa, ele como se estivesse terceirizado, para o pessoal entender. Existe um pagamento lá que em média o cidadão pode ganhar valores muito altos fora do mercado, e vamos supor, se nós combinamos fazer 100 cirurgias no mês, se chegar a 101 não, porque já bati a meta. Peraí, como é que é isso? O cidadão está ganhando um valor a mais e no contrato, eu faço um contrato frouxo desse, se chegar a 101, 110 ele não opera mais, ele embarra, ele segura para dar a meta de novo, para ganhar produtividade, tá errado. Se eu pago lá um valor alto, X, se chegar a 100 ou 1000 ele tem que operar. Porque é assim nos outros hospitais, porque no Mato Grosso não é.
E também ter cuidado, aconteceu muita urgencialização, porque qual que é a vocação do hospital regional? Para ser um hospital referência de urgência e emergência em trauma. Aí chegava uma situação lá que represava, embarreirava, como a gente fala, né? Segurava, para que aquela situação que não era emergência, ela iria virar. Ou que uma situação que não correria, você levar para um centro cirúrgico, você levar para ganhar o procedimento, poderia ter sido feito lá embaixo. Então a ganância do ser humano também está presente aqui, e se não houver controle, contratos bem feitos, fiscalização, auditoria que tem que haver dentro dos hospitais. Tá, e quais as cidades que precisa trocar, ou que já trocou e que não pode voltar a esse modelo? Todas as demais, Colíder, Alta Floresta, Sinop, Sorriso já trocaram. E Várzea Grande, né? Nossa querida cidade vizinha, que também está um caos na saúde pública que é impressionante, e Colíder também acho uma das piores. Tá, e o que o Estado pode fazer para dar jeito? O Estado reviu agora os modelos e nós temos uma proposta que ainda aguardamos a Fundação da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, porque também o Estado pegou, quando chegou a intervenção, senador, permitiu aí ficar 1 ano usando o CNPJ das OSS que ali estava. Isso também não pode, tem que mudar. Chegamos agora com a Procuradoria do Estado, uma solução para que retire, porque nós temos carteira de trabalho para ser fechadas, outros impostos e outras situações com empresas à época que não foram corrigidas, e vai ter que ser agora. O Estado vai ser duplamente penalizado. Além de já ter pago alguns serviços, ainda vai ter que acertar um monte de situação. Quando foi intervenção, o processo de intervenção, que já começou no governo passado, foi atropelado, foi errado. Deixou um monte de brecha que agora o Estado vai ter que pagar novamente, quer dizer, o cidadão vai pagar novamente. Então, infelizmente, são essas situações que nós encontramos na saúde e vamos ter que corrigir para olhar para frente. Agora o Estado tem que propor, ele propôs modelo de consórcio nas regiões que deram certo. Eu tenho uma crítica em relação ao consórcio, que foi um modelo adotado, porque quando ele começa a sofrer, como um prefeito são presidentes de alguns consórcios de saúde, a influência política em algumas regiões são muito grandes. Então não funcionou, porque a intervenção política é enorme dentro do consórcio e não tem essa política pública de Estado. Parece que faz mais política pública regional e daquela cidade que é o presidente do consórcio. Enfim, temos a possibilidade das OSS, com a nova lei mais rígida, com contratos revistos, revisando os contratos gerais. Tem uma política pública de Estado, que o Estado tem a cor do Estado, a cara do Estado, o bloco de timbre é um só, e a minha política pública de urgência e emergência para o Estado do Mato Grosso é essa neste momento. Siga, você é o gerente, cumpra o que eu estou falando e vou fiscalizar o que você está falando. Você vai falar que vai botar um prego, eu vou olhar esse prego que está sendo pregado aí, e não ser solto como é. Então, isso tem que ser mais fiscalizador. A área sistêmica, a área de controle tem que estar junto, que é o que o governador Pedro Táxi já fez, já colocou junto, e ainda nós sofremos muito com essa área, que essa área é sensível dentro da secretaria, que não conseguiu se organizar completamente, que é a área sistêmica, que era de pagamentos, que realmente estava desaparelhado. A Secretaria de Estado de Saúde não se conversavam os setores, estão tentando novamente reorganizar, uma questão de executivo. E o controle. E a Assembleia Legislativa tem que ter na Comissão de Saúde, o presidente Guilherme Maluf já é sensível a isso, a ter pelo menos 2 profissionais especializados em auditoria, que na Comissão de Saúde fique permanentemente avaliando e orientando os deputados membros, e que a gente possa ter os controles, auditorias que venham de outras cidades nos hospitais regionais, e tenha mais ainda, além da comissão de controle e avaliação de gestão, tenha mais uma auditoria forte dentro da Assembleia, dentro do governo da Secretaria de Estado de Saúde, full time, imediatamente avaliando. Então, essas ações imediatas, né? E não permitir mais que empresas que não tenham know-how, conhecimento, traduzindo, né? Que não tenha mais ligação ou religiosa, ou com ensino e pesquisa, venham para o Estado do Mato Grosso querer gerenciar um hospital. Porque até o Albert Einstein tem OS no Estado de São Paulo, sua função de residentes e de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos que ter empresas, hospitais, nomes como esse. A Einstein e outros grandes nomes, Santa Catarina, São Camilo, que estão no estado, por exemplo, de São Paulo, fazendo um bom trabalho. Não permitir que empresas que não tenham esses mínimos requisitos venham para o nosso estado, e a gente não permite mais acontecer o que aconteceu com a saúde do estado do Mato Grosso. E o SUS, como que fica nisso? O Sistema Único de Saúde, a administração direta pelo estado e tal, vamos abandonar completamente essa posição? Perfeito. Essa possibilidade ainda existe, sim, e aí... Existe a possibilidade de abandonar ou de reaver? A administração direta.
Administração direta, quando nós podemos ter pessoas tecnicamente qualificadas, porque hoje gestão hospitalar, administração hospitalar é matéria de faculdade, né? É matéria de academia e precisa de conhecimento. O Estado, a partir do momento que ele tem um modelo que não deixa interferência política, não vou indicar o diretor de tal unidade porque ele é padrinho, afilhado, né, do deputado tal, do ex-governador tal, isso não pode. Esse tipo de situação a gente não pode permitir mais, porque daí é o catástrofe, colocamos às vezes pessoas não qualificadas. Então, se nós tivermos uma política pública de urgência e emergência, colocar pessoas corretas tecnicamente, e existe quadro dentro da Secretaria de Estado de Saúde para isso, para estar lá sendo diretor das unidades e sanear e agir com modernização tecnológica, utilizando TIs, utilizando outros mecanismos de administração hospitalar, é possível sim, a gente concorda. Por isso que a gente gostaria tanto da Fundação Estadual de Saúde, porque ela permite uma administração direta e mais flexível. E é uma grande possibilidade. Estamos aguardando essa lei, aguardando o Executivo, né, o Governo do Estado, mandar para a Assembleia Legislativa, que a gente com certeza, eu desejo ser o relator para a gente aprovar essa nossa lei para o Estado de Mato Grosso. Tá, eu quero perguntar o seguinte: qual que é o grau de responsabilidade do ex-secretário de Saúde e ex-deputado federal Pedro Henry nessa questão das OS? Você acha que a responsabilidade dele é total ou não? O senhor responde isso depois do intervalo.